Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração amabilíssimo de Jesus, que com férvidos desejos e ardente amor, aspirai a aquecer a frieza e tibieza dos nossos corações. Inflamai-nos e consumi-nos no fogo do vosso amor, assim seja. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Olá, caríssimos filhos, é com grande alegria que chegamos ao 4º dia da nossa pequena catequese sobre o coração de Jesus. Ontem nós meditamos sobre a relação do coração de Jesus para com as crianças. Hoje nós meditaremos sobre a relação do coração de Jesus para com os nossos jovens. O Padre João Bonetti traz uma linda meditação sobre 2 importantes passagens bíblicas que nós bem conhecemos, porque são fundamentais para a nossa vida espiritual. A parábola do jovem rico e a parábola do filho pródigo. Estas 2 passagens serão então o norte agora da nossa pequena catequese. É bem propício olharmos com carinho para os nossos jovens do mundo de hoje. Os seus corações devem desejar a recompensa pelo reino dos céus. Esta deve ser a máxima que deve imperar dentro da alma dos nossos jovens. Mas nós sabemos bem quantas dificuldades eles têm enfrentado neste mundo que é tão perverso e cruel para com nossas crianças e jovens, com tanta pornografia, intemperanças, maldade mesmo para com eles, que não pensam na pureza de seus corações, nas vocações que Deus deu ao coração de cada um deles. A parábola do jovem rico nos faz pensar muito sobre isso. Quando ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus então responde para ele: viva os mandamentos. E o jovem então responde alegremente que ele já vivia todos os mandamentos. E Jesus então fala para ele no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18: vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás o tesouro do céu. E depois disso, vem e segue-me. A resposta do jovem foi que ele se entristeceu, deu as costas e foi embora. O que nós podemos concluir sobre esta passagem? Filhos, é que nós nos prendemos tanto aos bens terrenos. Vemos cada bem como solução para todos os nossos problemas, dificuldades e aflições. E Jesus nos chama nesta passagem a fazer o contrário, a desapegarmos de todas as coisas terrenas, de toda a ganância. São Máximo, confessor, vai nos esclarecer que há 3 razões para a cobiça. Isto é muito importante que anotemos e prestemos bastante atenção. A primeira razão é pelo prazer, a segunda pela vaidade e a terceira pela falta de fé. Então, quando nós colocamos no dinheiro toda a nossa força e toda a nossa esperança, é esta cobiça pelo prazer que São Máximo nos fala. Então, o dinheiro é a nossa segurança, é tudo aquilo que temos, que alivia o nosso coração, assim pensamos. Então, como não é esta a verdade, nós desejamos sempre mais e mais.
E o poder só vai gerando em nossos corações ganância. E aí vem a segunda cobiça, que é a vaidade. A vaidade do ter. Eu não me importo em nada com o ser, apenas com o ter. Ter casas, carros, roupas de marca e cada vez mais acumulando bens e bens e bens e bens e esvaziando completamente a minha vida em Deus. E aí a terceira é a falta de fé. É quando eu junto todas essas coisas e só quero o ter e nada do ser, e Deus para mim se torna nada. Se torna aquilo que eu mesma vou projetar para além desses bens e cada vez mais querendo ter e ter, e esta é a minha felicidade que eu quero comprar e não consigo. Então, nesta parábola, filho, Jesus nos pede o desprendimento. E o coração de Jesus deve ser o nosso único tesouro e bem a ser desejado. Na outra passagem, que é a passagem do filho pródigo, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, nós vemos então algo extremamente belo para os nossos jovens. Nós conhecemos bem esta passagem, então falarei rapidamente alguns pontos para meditarmos. Quando este jovem pede ao pai a parte na sua herança, Santo Agostinho vai dizer que ele está pedindo o distanciamento de Deus. E este jovem, então, quer uma independência, inclusive de Deus, e vai embora. Só que depois que ele perde todas as coisas, perde todo o seu dinheiro, porque ele acha que por suas forças ele vai conseguir, então, vencer e caminhar, e o resultado dele é desastroso. Ele perde os seus bens. E fazendo uma analogia, filhos, com a vida da graça, com a nossa vida espiritual, a perda desses bens, vai nos dizer Santo Agostinho, é a perda das graças atuais. É o distanciamento dos sacramentos e dos sacramentais, que nós também aprendemos a diferença na nossa catequese mariana. E aí este filho passa fome, enquanto o seu pai, nas suas terras, tem abundância e grande fartura. Este passar fome, diz Santo Agostinho, é a distância da vida espiritual, onde ele vai ficando então sem forças. Assim ficamos, filhos, quando estamos longe da Santa Eucaristia também, que é alimento da nossa alma. E aí, faminto, ele nada o consegue saciar. E a indigência de que nos fala o Evangelho também é a da palavra, da verdade. Santo Agostinho ainda vai mais profundo. Os porcos, dos quais ele comem a lavagem, aqueles porcos são os espíritos imundos, que vão submetendo a alma dele, então, a toda aquela lavagem, a toda aquela podridão do pecado, da distância de Deus. E esta lavagem, vai dizer Santo Agostinho, são as doutrinas estéreis do mundo, o discurso dos ídolos, as fábulas dos deuses pagãos. E como isso é presente no dia de hoje, meus filhos, dentro das universidades, corrompendo toda a fé, a presença de Deus dentro do coração dos nossos jovens. E Santo Agostinho continua meditando conosco, dizendo que esta vida pródiga é uma vida que ama gastar, exibir. Olha as 3 razões que São Máximo Confessor nos apresenta: a exposição exterior e este esvaziamento daquilo que é essencial. Então, na passagem bíblica, quando se fala a região longínqua que este jovem foi, é o esquecimento de Deus. Que tudo isso estava provocando na alma deste jovem. Até que este jovem, na parábola, cai em si, humilha-se, reconhece o seu erro e volta humilhado para o Pai.
mas já dizendo, e essa parte é tão bela, já dizendo em seu coração, vou falar a meu pai que pequei, que não mereço mais ser filho dele, mas que ele me deixe ao menos ser empregado nas suas terras. E aí, Santo Agostinho diz que o jovem só é capaz de fazer isso, este filho pródigo, porque o próprio Deus o impele. Meus filhos, Jesus não nos abandona. Este coração que nós já meditamos, que nos ama tanto e que nos quer comunicar cada vez mais este amor, é que impele este jovem a voltar para casa, a tirá-lo desta situação. Só que muitas vezes, filhos, nós somos embriagados, anestesiados e não conseguimos perceber esta presença da graça. Como é necessário, então, a presença forte de Deus para que de novo esse jovem deseje o coração de Jesus, que quer tanto amá-lo e chama-o para si cada vez mais. Então, Jesus é extremamente amoroso, bondoso e caridoso para com os transviados e perdidos. Basta arrependermos de todos os nossos pecados e males cometidos. O coração de Jesus não quer esses jovens longe dele. E se esses jovens estão, voltem logo, que estão nos escutando nesta catequese. Volte para o aconchego do braço amoroso, do coração ardente de fogo, de amor por nós, que é este Pai compassivo que nos espera. Então, este jovem nos dá a prova desta humildade que nós falávamos na meditação passada. E Jesus nos prova um amor entranhado, um amor ardente, mesmo como somos miseráveis. Inclusive, este é o fundamento do nosso carisma na Fraternidade de Misericórdia Materna. Transformar as misérias em misericórdia. Como no Salmo 42, um abismo invoca outro abismo. Então, o abismo da nossa miséria invoca o abismo da misericórdia de Deus. E isso aconteceu com aquele filho pródigo e com o pai. Tanto que na passagem bíblica diz que quando o filho aproximava, o pai caminhava em direção a ele. Misere et misericordiae, como dizia o Papa Francisco no final do ano jubilar. O encontro da miséria com a misericórdia de Deus para com a nossa alma. E que neste mês, então, filhos, nós possamos fazer este exercício. Pedirmos sinceramente esta graça de conhecermos nossas misérias e de clamar o abismo da misericórdia de Deus, do amor de Deus, para derramar sobre nós e que nós conseguimos, principalmente nossos jovens, a dar este passo de encontro ao verdadeiro amor, na obediência das leis, como a parábola do jovem rico nos ensina, e na verdade da fé. Pilares também da nossa fraternidade, que somos chamados a viver a obediência, a verdade e a liberdade. Então, filhos, hoje meditamos sobre como o coração... Hoje, filhos, meditamos sobre o coração de Jesus e os jovens. Encerramos, então, a primeira parte da nossa catequese e amanhã iniciaremos uma nova etapa. Consagremos, então, agora o nosso dia, a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus e os nossos jovens, principalmente aqueles que estão distantes do coração de Deus, pedindo a graça de que eles se sintam impelidos a retornar ao colo amoroso do Pai. Nós vos oferecemos, damos, consagramos, imolamos nosso próprio coração. Recebei-o e possuí-o todo inteiro e purificai-o. Iluminai-o e santificai-o, para que ele viva em vós, e que vivais e reineis nele, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Deus abençoe, filhos. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.